Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Sociologia. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, falando da relação ainda entre indivíduo e sociedade, né? Logicamente baseado principalmente nas ideias ou ideologias criadas pelos principais autores aí da sociologia, que escreveram teorias, né, dentro desse ramo da sociologia, tá? Dentro dessa parte de conhecimento da sociologia. Dentre eles aí o Karl Marx, né? Vamos dar uma olhada, uma analisada como que o Karl Marx, a visão do Karl Marx em relação a essa relação que existe entre indivíduo e sociedade. Na aula passada a gente fez uma parte introdutória, só um esquema analítico, né, para observar de forma geral, né, como os três principais, né, dentre eles o Karl Marx, tinham uma visão dessa relação, tá ok? Bom, primeiramente, pessoal, Karl Marx foi um filósofo e ativista político alemão, né, que trouxe grandes contribuições nas áreas tanto da economia quanto da sociologia. No século XIX, ele apresentou uma vasta análise sobre o capitalismo emergente, em intensa expansão, né, principalmente aquele livro do Capital, né, que é bem famoso e ele demonstra isso naquele livro, tá? Assim como Comte, né, Augusto Comte, ele estava preocupado com o rumo da sociedade, mas enxergava no pensador francês uma visão muito conservadora, e ele tinha uma visão contrária a essa visão conservadora, né? Na sua perspectiva, o conhecimento ele é capaz de transformar a sociedade, como já submetemos com isso, com Emile Durkheim, né? Mas para a construção de uma sociedade justa, seria preciso romper com a organização hierárquica, né, dos grupos sociais ou classes sociais, né, principalmente com essa ideia aí de propriedade privada, tá? Sua teoria tem como base a filosofia materialista, que, alinhada à perspectiva histórica, tem como objetivo explicar a história da humanidade, com base na realidade da matéria e na ação humana transformadora da natureza, tá? Essa questão da materialização, né, dos meios de produção, influenciando diretamente na organização da sociedade. Então, essa lógica ela fazia um contraponto ao idealismo de Hegel, que segundo a qual a realidade ela apresenta a natureza espiritual, sendo que a matéria uma manifestação incompleta constituída de formas ideais. Então, Marx inverte essa lógica para entender que a matéria é que dá substâncias para a idealização. Então, os meios de produção vão servir de rumo e orientação para a organização dessa sociedade. É por isso que, quando desenvolve sua teoria, né, a questão do materialismo histórico, o Marx levanta a hipótese de que o modo de produção de vida material é que determina o conjunto da vida social, política e espiritual do ser humano. Então, a organização social, a relação do indivíduo com a sociedade está diretamente ligado principalmente a essa materialização histórica, ou seja, a materialização dos modos de produção, o modo de produção ditando, vamos dizer assim, as regras para a organização social. Então, Marx ele desenvolve isso a partir da dialética materialista, que observa a história das sociedades, né, a história da sociedade, forças contraditórias que constroem condições de matérias de vida. Então, dentro dessas contradições, né, das classes sociais, né, da luta de classes sociais, dessas contradições, é que a sociedade ela vai ter a sua organização social, tá? Tanto que ele fala que a história de toda a sociedade até aqui é a história de luta de classes, né? Luta dos contrários, né? Luta de forças contrárias, de classes contrárias. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, burgueses de corporação e oficial, em suma, opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, ora oculta, ora aberta, uma luta que de cada vez acabou por uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelo declínio comum da luta de classes. É isso que eu estou falando, essa luta dos contrários, né? Essa é a dialética, é a luta dos contrários que formam o quê? Uma nova visão, uma nova organização social. Então, a moderna sociedade burguesa, saída do declínio da sociedade feudal, né, que nós vemos aí da transição do feudalismo para o capitalismo, não acabou com essa oposição de classes sociais, segundo as ideias de Karl Marx, né? Apenas pôs novas classes, novas condições de opressão, novas configurações de luta no lugar das antigas, né? Então, diante disso, mesmo com o sistema feudal, ou mesmo com o sistema capitalista,
nós sempre, segundo a visão do Karl Marx, né, sempre na sociedade nós tivemos essa luta de classes, né, independente do aspecto político-econômico, tá? A nossa época, a época da burguesia, distingue, contudo, por ter simplificado as oposições de classes, tá? Então, ela simplificou para uma classe burguesa, contrária a uma classe operária ou proletariada ou assalariada, tá? A sociedade tem toda cinde-se cada vez mais, né, em dois campos inimigos, em duas grandes classes que diretamente se enfrentam. Eu falei, a burguesia e o proletariado. Sua visão teórica, né, ela carrega consigo um caráter crítico do seu tempo, influenciando na esfera política e ideológica em diversas gerações até hoje. Então, nessa perspectiva sociológica, né, não é a sociedade que determina a vida das pessoas, tá? Para ele, os indivíduos só podem ser pensados com relação ao que produzem e a sociedade ela será compreendida como estrutura dessa interação recíproca entre indivíduos. Ou seja, não é a sociedade que determina a vida das pessoas, e sim os meios de produção é que vão determinar, né, a relação desse indivíduo com a sociedade. Tá? São os homens que fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, sim, limitados pelas condições materiais e históricas de sua existência. Então, as transformações sociais que ocorrem em determinados períodos históricos, em determinados períodos, né, é determinada principalmente pelas condições materiais históricas do homem, ou seja, pelos meios de produção que controlam, ou que o homem pode ter o domínio ou controle desses meios de produção. Então, o que determina a ordem aí, nessa relação, segundo a visão do Karl Marx, lógico, incrementando aí a questão do materialismo histórico, é o homem construindo de acordo com as suas condições de domínio desses meios de produção, tá? De acordo com o nível de desenvolvimento, de acordo com o nível de domínio sobre esses meios de produção, é que o homem vai inserir-se, né, ou ter uma relação aí de contrários, né, na sociedade, tá? Nesse sentido, essa limitação condiz como está estruturada a sociedade, né? Bom, a própria condição material e histórica estabelece uma estrutura da qual os indivíduos precisam se integrar, né? Então, o sistema ele se encarregou de lançar esse cenário para essas duas classes sociais, né? E como essas relações se transformam ou se reafirmam? Se em sociedades mais simples prevalecia certa harmonia no mundo urbano e fabril, não criamos apenas diferenças, como também falou do quê? Mas antagonismo entre grupos sociais. Então, na época que nós não tínhamos esse tipo de regime, né, nós vivíamos como coletores, né, viviam como nômades, né, e dentro de uma coletivização, nós tínhamos harmonia em repartir, em dividir tudo que nós adquiríamos, né. Com essa nova ordem política, econômica e social, o mundo ele se tornou bastante diferente, né, com seus antagonismos de grupos sociais. Então, quem tinha não dividia mais com quem não tinha, ok? Então, criou esses antagonismos. Então, no processo de transformação criativa que os indivíduos fizeram da natureza, né, transformaram através dos meios de produção, foram desenvolvidas também técnicas e ferramentas, né, que propiciaram maior produção de bens e alimentos. Em determinado momento da história, aí, esse acúmulo, vamos dizer assim, de bens produzidos, começou a gerar excedentes que passou a ser apropriado e comercializado. Tá? Assim surge, né, esse processo de transição, né, do sistema político-econômico aí do feudalismo, principalmente para o capitalismo. Essa é uma das perspectivas que explica o surgimento da propriedade privada. Né? A propriedade privada ela assegura ao titular diversos direitos, dependendo do item ou espaço. Então, no capitalismo, ela desempenha um papel importante nessas relações econômicas. Então, foi observando esse desenvolvimento da humanidade que Karl Marx constatou que os conflitos sociais entre grupos antagônicos, né, grupos diferenciados, são os motores das mudanças nas relações sociais. Tá? Existe um embate dos contrários aí. E no caso do capitalismo, o que define a posição social dos indivíduos é sua relação com os meios de produção. Então, é o que eu acabei de explicar anteriormente para vocês, né? Dentro da visão marxista, nós temos que essa relação indivíduo-sociedade ela é definida pela posição social dos indivíduos em relação a esses meios de produção, né? Que perfil ele enquadra dentro do domínio desses meios de produção, tá? Essa posição vai ser hierárquica,
E Marx conceituou como classe social, que é definida pelo lugar que o indivíduo ocupa num processo de produção, né? Então, existem as classes sociais, onde cada indivíduo ele vai ocupar a determinada classe social. Para Karl Marx, existem só duas, a classe burguesa e a classe do proletariado. Se você detém os meios de produção, você é classe burguesa. Se você não detém esses meios de produção, você é proletariado ou assalariado. Ela se divide entre burgueses, donos da indústria do capital financeiro, ou seja, os detentores de poder, e os trabalhadores, né, que são os proletariados, que vendem sua força de trabalho ao sistema. Tá? Bom, pessoal, nesse sentido, o pertencimento de classe é aquilo que nos define, é o que estabelece os nossos valores, princípios, dos nossos comportamentos, né? Então, essa divisão ela gera, consequentemente, interesses antagônicos, interesses contrários, diferentes percepções, tanto políticas como éticas e filosóficas, né? Tornando o ambiente sensível aí a conflitos diante desses contraditórios, tá? Contudo, a burguesia ela se tornou dominante e passou a constituir as regras, as leis, interferir diretamente na condição de vida dos proletariados, dos assalariados, ou seja, a vida social tem como objetivo sustentar a vida à modo burguesa, fundamentada na formação do lucro e estruturada na produção de mercadorias. E quem produz essa mercadoria é a classe dominada, tá? Então, ao proletariado, assalariado, que vende o seu trabalho como força, né? Força de trabalho aí, tá ok? Essa é dominada justamente por esse tipo de domínio, né, da classe burguesa. Marx estrutura isso em duas categorias: a infraestrutura, que diz respeito a toda a produção material, e a superestrutura, onde orbita as ideologias, o direito, a religião, que tem como função homogeneizar o pensamento. Então, nós temos a parte, vamos dizer assim, estrutural, né, que é o local ali, o físico, né, o modo de produção material, e a superestrutura, que é o quê? São as ideologias atreladas principalmente aí às leis, né, ao controle também pelo Estado, né, dessas instituições sociais, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí na visão do Karl Marx essa relação entre indivíduo e sociedade, né, dentro dessa visão marxista aí de classes sociais, como a gente já havia comentado, né, em outras oportunidades, e agora a gente adentrou um pouco mais a fundo desse pensamento marxista, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação, tá? Continuamos aí prevenindo contra o coronavírus, use máscara, né, álcool em gel, pratique o isolamento, mantenha o distanciamento, tá certo? Logo, logo sairemos dessa situação crítica. Pessoal, lembrando a vocês que essa aula também está disponível no meu canal, no Geo Cerrado, sempre que vocês necessitarem, basta buscá-la, né, ao meu canal. Tá? Estou aqui à disposição de vocês de forma online, via WhatsApp, para esclarecer qualquer dúvida, tá ok? Até a próxima!